que a água polar e eles não se misturaram. Vamos fazer uma explicação técnica disso? Repare só. Bem, veja então a fórmula da água. Está aqui, com o ângulo de 105 graus. Aquele ângulo que eu te mostrei usando os meus braços. Evidentemente, a molécula é polar. Um vetor aqui, resultante. Sem problema. Observe agora a fórmula do álcool. Na fórmula do álcool, você tem um pedacinho aqui, ressaltei em vermelho, um pedacinho da molécula da água. O outro hidrogênio foi substituído pelo radical etil, mas este lado vermelho ainda me garante a polaridade. Ou seja, água polar, álcool polar, dissolvem perfeitamente entre si. Agora veja a estrutura do óleo de soja. O óleo de soja tem uma estrutura bastante mais complexa. No óleo de soja, você tem uma estrutura de 3 carbonos, a estrutura do éster, e você não tem exatamente um centro polar, uma vez que R1, R2 e R3, que podem ser iguais ou diferentes, eles são imensos. Cada R1 desses são normalmente 14 carbonos, 15 carbonos, chegando às vezes a 16 carbonos. Ou seja, você tem uma imensa parte dessa molécula completamente apolar. Ou seja, gorduras, óleos, todos apolares, o que leva a que eles não se dissolvam em água. Forças intermoleculares. Primeiro que tudo, forças intermoleculares não são ligações, são atrações ou mais fortes ou mais fracas que surgem entre as moléculas. Existem 3 tipos de forças intermoleculares: as pontes de hidrogênio, as interações de polo e, finalmente, as forças de Van der Waals. Vamos começar pelas pontes de hidrogênio, que são longe as mais importantes delas. O que precisa para ter pontes de hidrogênio? Precisa ter hidrogênio, claro, natural, ligado ou a flúor, ou ao oxigênio, ou a nitrogênio. Ou seja, em verdade, isso é o seguinte: são átomos pequenos e bastante eletronegativos. Observe que flúor, oxigênio e nitrogênio são átomos do segundo período e são da extrema direita da tabela periódica, onde se localizam os átomos mais eletronegativos. Veja os principais casos. Os principais casos são HF. Esse é o mais simples. Só tem o hidrogênio e o flúor, estão ligados, ponte de hidrogênio. A água, H e O, ligados, claro, ponte de hidrogênio. Que mais? Amônia, NH3, H e N ligados, ponte de hidrogênio. Agora veja, esse caso agora é fundamental para a química orgânica. H ligado a O não é obrigatoriamente água. H ligado a O é a presença da hidroxila. Então aparecem todos os compostos hidroxilados, que na orgânica são os álcoois, os fenóis e os ácidos carboxílicos. Perfeito? Esses compostos orgânicos apresentam ponte de hidrogênio. Vamos lembrar, a molécula do DNA também é ligada através de pontes de hidrogênio. O que mantém aquela dupla hélice ligada são pontes de hidrogênio entre suas partes constituintes. Veja mais. O que mais que temos aqui? Observe só. Álcool, éter. Nota bem, esse exemplo é muito bonito e muito importante. CH3, CH2OH, C2, H6O. CH3, CH3O, C2, H6O. Essas moléculas têm os mesmos átomos, na verdade elas têm a mesma fórmula. Deveriam ter pontos de ebulição muito próximos e não têm. Repare, ponto de ebulição do álcool, 78 graus Celsius. Pelo amor de Deus, jamais ferva álcool, jamais sequer aqueça álcool. O vapor do álcool é combustível. Se você está aquecendo, tem fogo perto. Se você não quer provocar um incêndio, por favor, não aqueça álcool, deixe que um técnico faça isso. Agora, este éter aqui não é o éter que você conhece. Este éter é um gás. Ele tem ponto de ebulição de menos 25 graus Celsius. Veja a diferença entre um e outro, é superior a 100 graus Celsius. O que pode explicar isso? Única explicação: as atrações entre as moléculas. Na molécula do álcool você tem H ligado a O. Consequentemente, você tem ponte de hidrogênio. As moléculas se grudam, não querem se separar. É difícil para ferver. Agora, na molécula do éter, não há nenhum centro polar aonde as moléculas possam se prender. Ou seja, aqueceu, elas vão embora.
No éter, então, não temos ponte de hidrogênio. Temos um outro tipo de interação intermolecular, que são as interações de polo, que são atrações bem mais fracas entre as moléculas polares que não têm ponte de hidrogênio. E ainda existe um último caso, que são as forças de Van der Waals, que são atrações muito fracas entre moléculas apolares. Veja, temos agora a estudar dois exemplos importantíssimos para a química orgânica. Primeiro, note a solubilidade dos álcoois, solubilidade de um álcool em água. Pegamos a sequência metanol, etanol, 1-propanol, 1-butanol, 1-petanol. Você reparou, é a sequência do número de carbonos, de 1 a 5. Metanol, etanol e 1-propanol apresentam solubilidade infinita. O que eu quero dizer com solubilidade infinita? Não importa quanta água eu ponho, não importa quanto álcool eu ponho, sempre dissolve. Do 1-butanol em diante, a solubilidade é baixa e vai diminuindo. Repara, 7,9 gramas para 100 gramas de água, 2,3 gramas para 100 gramas de água. É cada vez menor. Por quê? Aumentando a cadeia, você aumenta a parte apolar. E as coisas apolares não se dissolvem bem na água. Álcoois muito grandes, que têm estruturas muito poderosas, certamente são apolares. Vou te lembrar uma coisa. Pessoas de mais idade se preocupam o tempo todo com o colesterol. Termina em ol? Será que é um álcool, professor? Você acertou, é um álcool. É um álcool grande, consequentemente insolúvel em água e, consequentemente, ele vai grudando nas veias, grudando nas artérias e provocando entupimento. Se ele fosse solúvel, o sangue o levaria. Como é insolúvel, olha o problema aí. Repara mais uma coisa. Vamos ver agora pontos de ebulição para hidrocarbonetos de mesma fórmula. N-pentano, ao todo 5 carbonos. Metilbutano, 1 mais 4, ao todo 5 carbonos. Dimetilpropano, ao todo 5 carbonos. Logo, a fórmula para todos eles é C5H12. Você deveria esperar pontos de ebulição próximos, não iguais, mas pelo menos próximos. Repare que não é verdade. Indo em ordem inversa, 10 graus Celsius, 28 graus Celsius, 36 graus Celsius. A diferença é marcante. Como podemos explicar isso? Veja, são moléculas apolares. Mas quanto maior for a cadeia, quanto a molécula for maior, a possibilidade de interação entre elas é melhor. Consequentemente, se atraem mais, consequentemente, o ponto de ebulição será um pouco maior. Veja a representação que fizemos. Olha o N-pentano. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, pode interagir muito bem com outra molécula de N-pentano abaixo. Uma larga área para contato, se atraem razoavelmente, o que leva a um ponto de ebulição maior. Veja agora o metilbutano. O metilbutano tem esse carbono aqui, digamos, tem uma ponta extra na cadeia, atrapalhando a interação. É como se você quisesse encaixar duas coisas e houvesse um atrapalhador desse encaixe. Imagine assim, a coisa não consegue encaixar, tem esse radical atrapalhando. E no dimetilpropano, a situação ainda é pior. Eu não vou ter conseguir encaixe. Como é que eu vou conseguir encaixar isso com isso? A molécula é toda pontuda, eu não vou conseguir encaixe. Consequentemente, repare, quanto maior a cadeia apolar, maior a chance das moléculas se encaixarem. Consequentemente, isso leva a um aumento do ponto de ebulição. Percebeu? Eu creio que nós temos o seguinte. Você reparou como a estrutura vai definir as propriedades físicas dos compostos orgânicos. Estrutura, essa é a palavra-chave. Pense nela e você acerta. A minha dica de estudo para vocês é muito simples. Observem duas coisas. Primeiro, nos compostos orgânicos, observem a estrutura para saber qualquer coisa. Não se deixe levar por nome, particularidades. Pense na estrutura. E você viu uma coisa muito importante nessa aula, a ligação entre a química orgânica e o meio ambiente. Eu creio que foi uma aula enriquecedora para vocês e para mim também.
Na aula de hoje vimos os derivados halogenados. Aonde um halogênio substitui um hidrogênio. Pode ser um halogênio só, 2, 3, pouco importa. E vimos uma coisa fundamental. Inseticidas são derivados da química orgânica, são os organoclorados. Bons estudos! Meu querido colega, minha colega, nós fizemos todo o possível para te ajudar a contextualizar essa aula. Repara, derivados halogenados normalmente não é um tema assim para apaixonar ninguém. No entanto, com os mixes que nós fizemos, a chamada para inseticidas, o DDT, informações, agronegócio, tentamos ajudar a você a linkar o trabalho da química com o dia a dia do nosso aluno.